Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais essa live no nosso quadro Vida de Jogador. Vamos aguardar uns minutinhos aí o pessoal entrando. Para quem não conhece esse quadro que eu tenho aqui no meu Insta, o Vida de Jogador nasceu com o objetivo de que as pessoas possam conhecer, né, qual é a história de vida dos jogadores, como eles fizeram para chegar aonde estão, quais são os desafios que eles enfrentam na carreira, como eles têm vencido, né, esses desafios, como que é a trajetória dos players e como que é os bastidores da vida de um jogador. E o nosso convidado hoje é o Jefferson e ele já chegou, então vou pedir para que ele possa me chamar. Jefferson, pode me chamar aqui para entrar aqui na live e aí nós já iniciamos. Sejam bem-vindos, Célia, Lipe, aqui a Jéssica também entrou, nosso convidado já chegou, vamos lá. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? E você, Jefferson? Tudo certo. Seja bem-vindo aqui a esse quadro, agradeço você ter aceitado o meu convite para participar aqui, uma alegria te receber aqui. E E bom, muito obrigado também. Vamos ver se a gente pode conversar boas coisas aqui hoje. vamos lá. Viu, você fala de Brasília, você fala de Brasília, né, agora, nesse momento? Sim, tô aqui em Brasília, onde eu tô morando hoje, atualmente. Uhum, sim. Então, conta pro pessoal, começa contando a sua história, né? O que te levou até Brasília? Porque eu sei que eu já escrevi lá que você não é de Brasília, você é de Pelotas, né? Mas você tá em Brasília hoje, então conta aí um pouco dessa sua trajetória, né? Da sua história, assim, né? Porque eu imagino, não sei se foi o poker que te levou até Brasília ou não, mas enfim, se você começar contando um pouco da sua história. Foi a primeira vez que eu vim para Brasília foi por conta do poker, sim, vim participar de um evento aqui. E nessa vinda eu acabei, tipo, conhecendo ou até descobrindo que algumas outras pessoas que eu conhecia do meio do poker eram daqui. Às vezes a gente conhece ou vê só nos eventos, né? A gente tá lá junto, mas às vezes não necessariamente sabe de onde as pessoas são, ou já tem conhecimento às vezes do poker online também. E aí, com isso, abriram portas para vir mais vezes para cá, né? E acabou que eu fui vindo, fui jogando aqui também, fui participando do ranking, aí tive que retornar, né, para participar das etapas ranqueadas, e aí acabou que aqui eu me estabeleci. Essa foi uma Uhum, história ligada a Brasília. Isso já fazem 3 anos e uhum, estou por aqui. sim. E em relação ao poker, né? Hoje você vive de poker hoje? O poker é, tipo assim, você é profissional do poker, vive do poker hoje. Sim, toda a minha renda vem ligada ao poker, tanto jogando como naquilo que tu até elucidou um pouco ali sobre, né, esse poker ao vivo ter um network muito bom, que eu conheci muitas pessoas e com o tempo eu me tornei agente em alguns sites de poker, né, e aí trouxe jogadores para jogarem comigo e isso também acaba que é uma fonte de renda, né, que dá uma estabilidade, uma segurança para poder também desempenhar como jogador, né, tipo, de uma forma mais tranquila. Uhum, sim. E como que foi assim o momento, né? O momento, eu sei que geralmente tem assim aquele processo que o pessoal se encanta um pouco pelo poker, começa a se interessar um pouco, mas até o momento fala, não, agora quero virar profissional do poker. Como que foi para você esse processo assim, nessa trajetória? Essa parte é bastante comum, né? Muita gente vê ou quer brincar, quer jogar e acaba perguntando, oh, como é que faz para viver do poker? Como é que é isso? Não existe uma fórmula mágica, né? Não é um caminho simples, fácil, é bem longo, é bem cansativo e não é nada fácil, mas não sei, para mim também começou como brincadeira com os amigos e tudo mais e foi aquilo que foi acontecendo ao tempo de ficar mais assíduo, né, aos jogos, se tornarem mais frequentes e tentar melhorar, no caso, como qualquer disputa, qualquer esporte, ninguém gosta de perder, né? Todo mundo quer ganhar e ainda mais onde Uhum. envolve a questão financeira, né, que pode às vezes almejar algo mais nisso
com o tempo fui tentando me aprimorar, tentando aprender com quem já era mais experiente, trabalhando também no meio. Um tempo eu dei carta, fui dealer durante um bom tempo, e isso na minha Aham. cidade, com certeza foi algo importante para melhorar, para evoluir, para ganhar experiência nesse meio. Com o tempo foi, digamos que naturalmente, se tornando mais assíduo, tomando mais tempo da minha rotina, né? Acabou que cada vez mais dedicando tempo ao poker do que à faculdade na época, e foi algo que foi Uhum. invertendo os papéis aos pouco até que o poker se tornou, digamos que, a parte toda da minha rotina, né? Deixei a faculdade de lado para viver disso. Você fazia faculdade do quê? Eu fazia biologia. Biologia. Uhum. Sim, sim. E como o curso era integral, manhã e tarde, né? Acabava que eu jogava à noite, às vezes estendia a noite adentro, né? Ia muito tarde, era difícil no outro dia acordar cedo ou coisas do tipo, né? Tipo, então, acabou que em algum momento eu tive que optar entre estudar e não ter uma renda, né? Depender dos pais, ou ter minha Uhum. dependência financeira ali com a própria renda, e mesmo contrariado por tudo e todos, foi o que eu acabei optando e não me arrependo. Gosto da biologia, queria ter concluído o curso de fato, né? Ter o diploma, digamos assim, não que eu fosse exercer a profissão, apesar de ser algo que eu gosto muito, mas não me arrependo da escolha também, que me possibilitou, tipo, muitas coisas, muita coisa boa até hoje. Sim. E como que foi assim para a família? Porque eu sei que esse processo geralmente é um pouco delicado, assim, no primeiro momento geralmente a família assusta um pouco. Você até falou, né, que você teve a questão aí de ter que fazer uma escolha. Como é que foi assim para os seus familiares, assim, do início? Como é que é hoje a questão de você falar que vai fazer isso, vai viver disso? Como que É, foi? com certeza para a família foi o principal impacto ali, né? Que, tipo, até hoje o poker sofre muito preconceito de modo geral, né? E é pelo Uhum, desconhecimento, assim, ou pelo que é mostrado, não sei, nos filmes ou numa novela, que é uma realidade muitas vezes distorcida e uhum, ninguém conhece muito sobre, apesar da gente que está no meio conhecer muita coisa disso. Para o mundo, de modo geral, é um público muito fechado, um nicho muito fechado ali que não muita gente também não conhece, né? E no início foi um susto para a família, ninguém concordava, ninguém, né, entendia e eram contra isso, até que, claro, digamos assim, contra tudo e todos, com o tempo as coisas foram acontecendo de fato, né, de questão de independência financeira, de, sei lá, comprar um celular novo, comprar meu carro, coisas do tipo, viajar para alguns lugares que, tipo, ninguém da minha família viajava, enfim. uhum, Aí, com o tempo, eles começaram a ver na prática, mesmo sem entender nada relacionado ao poker, mas ver na prática com a questão financeira, né? De que algo ali estava dando certo, de fato, que era a minha fonte de renda, meu sustento, né? E aí, com o tempo também, tipo, escalando degraus, digamos assim, né? Eu uhum. fui participar de algum evento que tinha transmissão no YouTube, tinha alguma live em alguma Twitch, alguma coisa do tipo, e até que em algum momento estava lá, minha mãe, por exemplo, torcendo, meus familiares, a galera mandando mensagem. Aham, E aí começaram a ter outro ponto de vista e, claro, sim. tempo conversando, ter outra percepção sobre isso, né? Aham. Ai, que bacana, que bacana. E como que foi? Assim, a gente sabe que o poker tem muitos desafios, assim, né? Principalmente nesse momento de início de carreira, até quando a pessoa consegue se estabilizar e viver financeiramente disso. Como que foi pra você, assim? O que que você acha que foi mais desafiador pra você? Teve algo, assim, o que que você acha, assim, dessa trajetória, né? Que foi mais difícil pra você? Com certeza é bem difícil, principalmente no início, né? Até dominar, assim, vários fundamentos e se tornar, digamos que lucrativo, não é nada fácil. Eu não sei necessariamente um ponto assim que tenha sido mais desafiador, mas a própria natureza do jogo já é difícil, né? Porque lidar com essa parte mental é difícil de derrota, 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 perder, 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 tipo, durante vários dias jogando torneios, falando disso especificamente, né? Até que no Uhum, momento tu vai ter um bom resultado, vai ganhar um torneio,
e o saldo final vai ser positivo. Então, Uhum. dominar essa frustração diária, assim, que é natural do jogo, é algo que é bem difícil, né? Tu ir dormir, sei lá, hoje eu perdi X reais, X dólares. Uhum. Então, tipo, é algo que até tu conseguir compreender isso e naturalizar isso na tua rotina é algo bastante difícil, né? E com o tempo, Uhum. querendo ou não, acho que foi algo que hoje eu domino bem e que eu vejo que muitas pessoas não dominam tanto essa parte e acabam agindo ali muito emocionalmente em vários aspectos, seja de impulso, de frustração, de tilt, enfim, coisas assim. Uhum. Então acho que isso Sim. assim, que é desafiador e que hoje eu domino, tipo, digamos, de uma forma consideravelmente boa e que eu conto como um fator positivo até como estilo próprio, digamos assim. Uhum. Sim, sim. E até essa questão dessa parte mental, né, de sustentar, de lidar com a questão da variância. Tem algo que você faz, assim, ou que você já fez? Você fez algum acompanhamento? Ou tem alguma prática que você faz que você acha que te ajuda nesse momento, para essa questão do mental ali, no jogo, até mesmo no dia a dia? Nunca teve assim, tipo, nada muito específico que sempre fez parte da minha rotina nesse sentido, mas tem coisas que, tipo, eu uso, utilizo, faço, né, que eu acho que agregam bastante de estar bem descansado e com isso, tipo, poder ter calma. Muito tempo eu pratiquei, sei lá, alguns esportes de aventura, assim, adrenalina, como bungee jumping, pêndulo, Uhum. coisas do tipo, que eram Sim. coisas que me levavam a adrenalina ao extremo, assim, eu sempre gostei disso. Por exemplo, na biologia eu sempre gostei dos animais, sei lá, peçonhentos, venenosos, que eram algo que dá aquela euforia a mais ali, né? Então, eu acho que isso depois torna na hora do poker, naquele momento ali de, né, de tensão, algo te torna mais calmo. E todo esse conjunto de fatores, estar bem descansado, estar tranquilo, ter calma nas situações, eu acho que são coisas que favorecem bastante a tomada de decisão ali. Uhum. E como que é para você a questão da rotina? Você consegue ter uma disciplina? Não consegue ter uma disciplina? Eu sei que isso no meio do poker geralmente é um grande desafio, assim, né? Principalmente quem joga muitas vezes live, fica até tarde. No online também tem até tarde. Mas como é para você, assim? Como se lida com essa questão da rotina? É uma rotina é bastante complicado, né? Principalmente no que muda, assim, e é algo que não tem um valor não, um horário estabelecido, né, fixo. Às vezes tu pode ir até bem tarde, às vezes não. É complicado a questão dos horários. Tá sempre com o horário invertido, né? Dormindo mal muitas vezes, mas eu sempre busco dormir bastante, descansar bastante, que eu acho que depois consegue se desempenhar melhor, né, independente de Uhum. horário. Mas de modo geral, eu sempre fui bastante disciplinado, assim, na questão disso, de estar descansado, seja na alimentação, seja em questão, por exemplo, de bebida, não tenho algo esses tipos de vícios ou coisas do tipo que eu acho que são importantes para um desempenho depois, né? E ter isso. Eu poderia ser melhor em vários pontos, com certeza, tanto de estudo e talvez isso seja um pouco de falta de disciplina, né? De poder, às vezes, estar estudando mais, buscando mais, mas não que eu esteja estagnado também, mas são pontos que eu quero melhorar, né? Com o tempo, melhorar nesse sentido de criar uma rotina de ter mais horários de estudo na semana, né? Assim como o meu primeiro contato contigo também não foi necessariamente por um problema ou por algo, mas buscando evoluir nesse ponto, ver em que poderia se alavancar e melhorar nisso, né? Nesse sentido, apesar de eu achar que esteja relativamente bem, mas eu acho que sempre se pode melhorar nesse ponto também. Então, Uhum. é isso, sempre buscando, tipo, evoluir, que seja devagar, mas de uma forma constante em cada quesito para desempenhar melhor. Uhum. Sim, sim. Show, show, Jefferson. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, ó. Em algum momento do desenvolvimento assim da sua carreira, até chegar aqui, teve algum momento que você pensou em desistir? Ah, não, o poker não é pra mim, não quero mais isso. Eu, tipo, deu aquela surtada, vamos dizer assim. Teve algum momento assim que você já pensou nisso ou não? Eu sei que às vezes tem algumas histórias, né? Às vezes algum jogador tem alguma história de alguma coisa que aconteceu.
Sim, certamente existem várias histórias, né? E tipo, várias downswings, como a gente fala, né? Os momentos difíceis, ruins ali de perdas, mas lá no início, sim, quando não tinha tanta experiência, talvez, e eu lembro de que teve uma época que, passando alguns períodos de derrotas, assim, de perdas, eu fiquei, se não me engano, 3 meses sem jogar. Zero poker, zero estudo, nada disso. Uhum, E acho que foi o maior tempo, assim, que eu fiquei sem jogar poker desde que eu comecei. Então, eu lembro que era um momento de reflexão, de pensar, se, né, de ter dúvidas de fato, assim, será que estou num caminho certo? Será que é isso que eu quero? E uhum, será que sim, existe essa realidade mesmo no mundo do poker? Ou estou sendo iludido aqui com algo que eu estou pensando que não dá para fazer? uhum, E, e às vezes eu acho que isso até é bom, assim, sabe? Esse tempo off, não necessariamente 3 meses, mas às vezes uma semana, descanso, assim, sabe, para resetar um pouco, para voltar a jogar com mais vontade, com mais gana ali, com mais desejo. E é importante para poder dar essa renovada ali e buscar se energizar para seguir atrás. Então, acho que isso foi mais por uma questão assim, de não ter tudo tão claro, assim, tipo, tanta experiência, e aí foi só um momento de reflexão ali, mas depois voltei a jogar, algumas coisas boas aconteceram, e aí isso já empolga de novo, a gente já quer mais, né? Então, com o tempo, acho que as coisas foram tendo respostas e não tive mais esse problema, apesar de, claro, normal de todo jogador ter os momentos de dar um swing, mas hoje em dia já compreendo muito mais, entendo muito mais e às vezes já sei como reagir a eles muito mais, né? Se, tipo, às vezes volumando menos, às vezes descansando mais, às vezes procurando fazer outras coisas que criem mais vontade de jogar poker depois quando voltar e tá tudo certo, né? uhum, show, show. Traçando aí algumas as estratégias, né, para lidar aí com essa questão dos altos e baixos, que eu sei que é um grande desafio. Deixa eu ver aqui. Uma coisa deixa eu ver aqui uma pergunta que eu tinha visto. Tem algo que desejava no início da sua carreira, que com a maturidade e a experiência de alguns anos você está nessa jornada, né? Deixou de fazer sentido para você? Ou então mudou? Sabe assim, às vezes começou com uma ideia e agora com uma trajetória. Teve algo assim que mudou para você? Não tem, eu acho, assim, algo muito específico que eu lembre, mas sempre que a gente começa, a gente tem imagens de algumas pessoas que a gente almeja, ou quer ser como, usa como exemplo, né? E pensa, sonha um dia chegar naquele patamar, ou conhecer elas, ou estar jogando com elas, né? Uhum, E muitas dessas pessoas eu já joguei, já conheci, já vi pessoalmente, já compartilhei uma mesa ali, já joguei junto com elas, mas não necessariamente que eu quisesse, tipo, estar no lugar delas ou patamar delas. Óbvio que, né, são pessoas bem-sucedidas, que são referências no poker e seria bom, óbvio, chegar lá, mas não que seja uma meta, assim, porque eu desempenho a minha parte aqui dentro da minha realidade e tá tudo certo e só buscar, digamos, que tá sempre evoluindo, crescendo nisso para, não sei, quem sabe um dia, por exemplo, jogar WSOP Las Vegas, que eu nunca fui, né, que é a Copa do Mundo de Poker, eu uhum, não fui para lá ainda, por exemplo, por questões do visto, que me foi negado já 2 vezes, mas são algumas uhum. vontades, assim, alguns desejos de viajar, jogar alguns eventos mas não, nada assim muito específico nesse ponto. Sim, 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 show. É, vamos ver aqui. Como é para você? Cadê aqui? O que você considera essencial para se manter competitivo no poker? Ai, não sei se tem uma resposta. Tem uma fórmula assim mágica de resposta, mas tem pontos importantes de se manter estudando, né, sempre, porque não é nada estático, é algo que está sempre evoluindo, mudando teorias, estratégias, né, tendências dos jogadores de modo geral, então são coisas que tem que estar sempre se adaptando, então tem que estar de fato estudando, né. Não adianta estudar também sem colocar isso em prática, que na prática vão surgir novas dúvidas, novos desafios. E então
esses dois pontos são essenciais e com certeza eu acho que tem pontos que fazem diferença, tipo, quem joga recreativamente, né, que joga no horário de lazer, ou quem tem um trabalho e aí pós-trabalho consegue jogar poker, com certeza essa pessoa às vezes vai estar mais cansada, vai estar mais estressada e isso faz diferença, né? Então, Uhum, o fato de ter o tempo, ter essa disponibilidade de se dedicar bastante a isso, viver esse mundo, eu acho que é um ponto que faz bastante diferença, né? Que agrega positivamente. E, uhum. claro, como é um jogo ali de tomada de decisões, o emocional afeta bastante o fato de estar preparado, de estar descansado, de estar tranquilo para cada tomada de decisão é importante. Uhum, uhum, show. E assim, você percebe diferença, por exemplo, quando você tem algum momento de privação de sono e você vai para algum torneio e você percebe diferença assim na sua performance, essa questão do sono? Não, com certeza. Tipo, todas as vezes que eu vou, por exemplo, viajar para algum evento, eu tento viajar um dia antes para estar bem descansado, nunca viajar no dia que começa. Uhum, E todas as vezes que, sei lá, eu estive cansado para jogar, de fato, eu percebo, assim, essa diferença, que fica mais impaciente, né? Às vezes acaba tomando uma decisão precipitada ali, algo do tipo que com certeza influencia nos resultados ali. Então, esse é um ponto que eu tento. São as duas coisas que assim que eu tenho pra mim e que eu não faço. É jogar se eu estou com sono, né? Então eu tento estar bem uhum, descansado para jogar. E se eu vou jogar, por exemplo, eu nunca vou beber uma bebida alcoólica, algo do tipo, uma cerveja, porque é algo que com certeza impacta em alguma coisa de raciocínio ali, de decisão. Então são dois pontos que eu sempre separo bem. Cansaço e. uhum. Porque tem muita gente que vai jogar para se divertir, toma uma cervejinha ali e tal, coisa do Sim, tipo. uhum. E eu considero que, beleza, se é saudável pro cara, na questão de diversão, de lazer, tá tudo certo. Mas eu acho que na questão de profissão é algo que não tá correto, ou digamos que não vai ser o melhor desempenho, né, para aquela situação. Uhum, sim, então você evita, por exemplo, você não prefere não tomar ali nada, né? Prefere evitar, por exemplo, quando você está grindando. São pontos que Uhum. eu acho que podem influenciar ali na. Porque é algo que a gente está tomando decisões a todo momento, então às vezes até no próprio reflexo, no própria coragem, no desafio ali, às vezes tu não tá no teu melhor desempenho possível, pode interferir. Sim, com certeza. Tem um impacto na questão da concentração. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem o pessoal falando algumas coisas aqui. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode deixar a pergunta aqui para o Jefferson. O Dave, parabéns. Vamos ver aqui, ó. Igão Nuts. Essa questão do sono é muito importante. É por mais que, assim, tô fazendo essa pergunta porque por mais que a maior parte dos jogadores saibam dessa questão do sono, nem sempre eles conseguem colocar em prática. E pensando em performance, pensando em neurociência, de fato, quando existe a privação do sono, o cérebro ele não consegue descansar o tanto que precisa e a qualidade da concentração ela fica muito prejudicada. Então, dormir é essencial, principalmente às vezes tem gente que vai pra live e tem esse pensamento, né? Às vezes, por exemplo, quem nunca vai pra série, né? Acaba às vezes ficando até muito tarde, acaba não dormindo bem, ou então vai para uma mesa final e aí fica muito tempo estudando depois. Teve até recentemente, eu fiquei sabendo de um caso que a pessoa, no terceiro dia, a pessoa, de um dia para o outro dia, não dormiu bem, ficou estudando, aí depois do segundo pro terceiro dia, não dormiu bem também, ficou estudando, chegou no terceiro dia, a pessoa teve tipo um apagão, assim, ela não conseguia mais raciocinar no meio da mesa, assim, eu falei, nossa, foi um caso, né, que um cliente trouxe, e eu falei, porque de fato o seu cérebro parou, deu uma pane, o seu cérebro não conseguia mais raciocinar, são Uhum. muitas horas de jogo que vocês ficam ali, né, então exige muito, é uma energia, é um desprendimento, e não é só estar ali, porque tem que estar com qualidade de presença, né? Não adianta estar ali pensando em outra coisa que não vai conseguir tomar as decisões corretas, né? Então é toda essa qualidade de presença. Exatamente, isso que eu. É meio que nesse sentido que eu falei, e, tipo, é que nem eu te falei ali, pô, por exemplo, o cara que administra uma empresa lá, ou, enfim, que trabalha outra coisa, pô, ele passou um dia estressado, tomando um monte de decisão, tá com a cabeça longe, tentando resolver um problema ou outro, aí, tipo, pô, ele senta pra jogar poker ali, pra relaxar e tal, mas às vezes ele não tá focado naquilo ali, não tá com a cabeça ali, digamos, tá preocupado com outras coisas, e isso certamente afeta ali no desempenho, né? E Uhum.
outros esportes aí de alto rendimento que a gente pode usar como exemplo, que são às vezes mais estudados também, né? E a gente vê o quão é importante, né, o descanso, as horas de sono para poder desempenhar bem, né? Tipo, então, além da parte física ali que também faz a diferença de estar preparado fisicamente, né, em forma, bem alimentado, tudo mais, estar bem descansado, mentalmente preparado é importante porque desgasta muito mentalmente, muito. Tu tá pensando basicamente, forçando ali, tipo, né, o raciocínio, o pensamento, tentando uma estratégia de jogo ali, como reagir, como agir, a todo tempo. Então desgasta demais mentalmente também. Uhum, sim, sim, nossa, imagino. Eu nunca participei de um torneio assim, muitas horas. Eu só joguei assim pouquinho, eu sei bem, bem pouco. Às vezes eu recebo alguns convites da pessoal. Ai, vai jogar tal torneio, não sei o que. Eu falei, não, gente, eu não jogo ainda, mas quem sabe eu quero começar a jogar uns ladies, assim, bem, bem. Eu preciso até de um professor, talvez. E você dá aula, Jefferson? Eu sei assim, né, que você, não sei se tem um time que você gerencia, você também dá aula de poker, como que é? Então, eu já joguei para alguns times e também digamos que fui mentor assim de várias pessoas que começaram a jogar através de mim, amigos e tal. Então, eu sempre dei muita dica assim, ajudei bastante, inclusive em alguns momentos eu tive assim junto, a gente já fez aulas e coisas do tipo. Já teve, né, algumas pessoas que me pediram, procuraram a questão de aula e tal, então eu já fiz isso também, mas não é algo que eu exerço assim com uma rotina no dia a dia. Eventualmente Uhum. acontece, a gente faz às vezes entre amigos, né, para tentar, tipo, que todos evoluam também, claro, ensinando também se aprende, né, surgem dúvidas, surgem novos pontos de vista, então é uma maneira de estudar também. Então, sempre Uhum. dá algo relacionado a isso, mas como eu busco jogar, né? Tipo, atualmente, você nunca deixei de jogar, é algo que toma bastante tempo, então acaba que eu opto sempre por acabar mais jogando, desempenhando a minha parte, do que ficar voltado para a parte de dar aula, né? Que aí teria que preparar material, mais as horas de aula ali e tal, então é algo que toma bastante tempo, que não é tão simples de se executar assim também, né? Uhum. Sim, sim. Digamos que eu fiz isso de uma forma mais informal, digamos assim. Uhum. Sim, sim. Até mesmo, né, se alguém estiver assistindo aqui a live, né, e soubesse, então em alguns momentos talvez você possa até pegar uma aula ou outra, mas não que você está Sim, sim. dedicando a isso. E assim, existe algo assim, por exemplo, da pessoa que está começando, está nesse processo de profissionalizar, assim, existe algo que você vê é, que é uma maior dificuldade, assim, ou então que conselho você daria, assim, para uma pessoa que está nesse processo aí de profissionalização, que até joga, mas está nesse lugar de querer se estabilizar cada vez mais? O que você poderia dar de conselho, assim, para alguém que está nessa fase, assim? O que você falaria para ela nesse quesito, para ela se desenvolver? O início é bem complicado, né? E como eu disse, assim, não existe uma fórmula mágica, ninguém começa a ter resultados ou começa a ganhar da noite para o dia, né? É um processo longo e esse processo é necessário para adquirir experiência ali e conhecimento todo de ir evoluindo na questão técnica, né? Então eu acho que, claro, é como um objetivo da grande maioria dos jogadores. Na grande maioria mesmo, não tem como o poker assim como a única renda extra. Então, tipo, tu tem uma renda paralela ali que te dê uma estabilidade, que tu possa jogar de forma tranquila, sem preocupação, sem depender necessariamente desses ganhos ou perdas oriundos do poker. É algo que pode, tipo, te dar uma tranquilidade ali para tu passar por esse processo todo, né? Você não vai hoje abandonar um emprego, receber, digamos que um seguro ali do emprego e dedicar isso tudo ao poker, começando de repente, assim, sabe? Até porque no poker não se tem garantias, né? Então tu pode passar um longo período sem ganhar e isso não vai ser saudável financeiramente, né? Então, Uhum, então eu acho que tu ter uma renda paralela, ter uma estabilidade financeira ali, tipo, é algo que é bastante importante para tu poder de fato te dedicar a isso. E eu sempre indico assim a galera que tem essa disponibilidade de tempo, né? A forma mais rápida de evoluir, de aprender e mais barata hoje em dia é jogando em um time de poker,
que eles Uhum. te dão todas as ferramentas necessárias ali, né? Todo o planejamento e às vezes tem um contrato ali de 1 ano ou de 2 anos, então é o tempo, digamos que mínimo, assim, para uma pessoa poder de fato estar praticando, estudando e estar se tornando apta para poder viver disso. Não que ela Uhum. vá estar pronta nesse 1 ano, às vezes menos, às vezes mais, mas é uma forma mais rápida e barata de passar por esse processo todo, de uma forma boa, assim, que se aprenda de uma forma, né, positiva no jogo, vencedora, digamos assim. Uhum. Sim. Você já participou de algum time? Eu já joguei, mas por Já pouco jogou? tempo, na época que eu fazia faculdade ainda. Então, isso era algo que eu não conseguia suprir toda a necessidade que o time tinha. E também eu tinha, né, os deveres ali acadêmicos, então ficava esse conflito. Acabei um período breve ali, não lembro, 3, 4 meses, tendo que deixar o time de lado, porque né, não conseguia fazer tudo que eles cobravam. Então, só que como eu jogo há muito tempo e sempre tive o contato do poker ao vivo, eu sempre tive muitos conhecidos, muita galera assim como referência no poker, muita proximidade disso e isso sempre foi uma fonte assim de estudo, de tirar dúvidas, de adquirir conhecimento, né, acompanhando essa galera, tendo contato direto, então eu consegui sempre evoluir bastante nesse sentido, né? Além de estar praticando, buscando estudar, mas tendo referências dessas pessoas que eu sempre conheci desde o início do poker lá, que é muito tempo, né? Nesse meio. Então isso me possibilitou sempre ter essas ferramentas a meu favor, digamos assim. Porque hoje Uhum. em dia a gente sabe que se for comprar um curso, uma mentoria, alguma coisa do tipo, né? Ter um coach não é nada barato assim para a realidade de Brasil, digamos assim, né? Porque o Uhum. PUC envolve bastante dinheiro, bastante a questão financeira, então, através dos times é uma forma que tu tem ali um bankroll, tem as ferramentas, tem o estudo, tem, né, o volume e tudo mais que se precisa para criar esse processo de evolução do poker. Uhum. Sim, sim, show. Porque uma jornada de longo prazo, vamos dizer assim, né? Com Demanda certeza. tempo e, enfim, a gente vê que pelo menos assim, as pessoas que eu acompanho também aqui, né? Muitas vezes aquela coisa eu vejo que vocês precisam ser muito resilientes, pensando nessa parte mental, né? Precisa ser muito resiliente no sentido de esperar o tempo das coisas, até mesmo muitas vezes a pessoa faz uma transição do time ou precisa de alguma coisa, volta um pouco, ou então vai subir de ABI e não consegue, volta e precisa ter aquele tempo de aguardar, de se estruturar, de ter paciência. Então, acho que as habilidades, né, algumas habilidades que eu vejo aí, né, que são importantes para os jogadores, a questão da paciência, coragem, essa questão do controle emocional das perdas, né, para não tiltar. Então, você até comentou um pouco sobre isso, mas assim, por exemplo, quando você passa por um período de variância, por exemplo, negativa, né? Tá no momento lá do momento de perda, né? Você até comentou que você gosta da natureza, tudo. Tem algo específico que você faça, assim? Você tira uns dias, você lê alguma coisa, você tem alguma orientação de alguém? Geralmente, o que você faz, assim, para dar conta do tranco, assim, da variância? Tipo, são os momentos mais difíceis, digamos assim, né? Porque tudo converge ali para uma situação ruim, né? Tipo, seja perda financeira, seja frustração, seja, né? Aquele momento depressivo ali, digamos, mas de fato, às vezes não é a melhor opção jogar necessariamente estando nessas condições, né? Então, Uhum. buscar fazer algo que te alegre, que te dê prazer, que te motive ali é bom, pode ser positivo nisso e tem que, antes de mais nada, eu acho que entender a natureza do jogo, que saber que a derrota ali está presente, que faz parte a todo momento. Então, isso tu não pode deixar que isso, ou tentar pelo menos, né, que isso não te abale mentalmente. E buscar fazer outras coisas, buscar, tipo, estudar, melhorar, evoluir nesse sentido, né, para não ficar estagnado ali, tirar, sanar as dúvidas em relação a isso fazer o que tem que ser feito ali, que o processo é longo e com o tempo, né, fazendo as coisas de uma forma correta, os resultados vão aparecer. Mas que não é nada fácil, de verdade. Então, às vezes utilizar um dia inteiro ali de que tu estaria jogando, se tu não vai jogar porque não tá animado para isso,
usa para evoluir em outra coisa, seja fisicamente, seja mentalmente, né? Então, são coisas importantes aí. Uhum, sim, show, show. É, eu percebo que cada um vai é, usando as estratégias que tem, né? Uma coisa que eu vejo sempre aqui é nem sempre saber que a variância existe significa que não vai doer e não vai ter que passar por aquele processo de saber lidar com essa emoção, né? Então, é bem interessante, às vezes os clientes chegam e falam, eu sei que a variância existe, eu não deveria estar me sentindo assim, mas eu tô sem vontade de jogar, nossa, eu tô sem motivação, eu não consigo, ou então eu sento para jogar e meu jogo tá péssimo. Então eu vejo que essa parte emocional é muitas vezes um lugar muito custoso, assim, eu percebo que vocês vão passando por um refinamento, assim, vai ficando não é criando uma casca, mas você tem que aprender a lidar com esse emocional aí e não deixar que ele abale, para que vocês consigam voltar ali, principalmente ao invés de ter motivação no momento de baixo, né? Às vezes não tem vontade nenhuma de jogar, mas precisa ir lá e jogar, independente de como tá o saldo lá no final, né? Isso é difícil, né? Não tem um, digamos assim, um botão de liga e desliga disso aí, então é difícil de fato, não é nada fácil e cada pessoa reage de um jeito, né? Cada pessoa tem uma personalidade, então essa questão Uhum. emocional, né, é muito difícil de lidar e aí eu acho que cada um tem que ir aprendendo na própria experiência ali com a sua realidade, né, o que é possível, o que não é possível, até porque cada pessoa é diferente uma da outra e tem suas válvulas de escape, seus gostos, o que dá prazer, o que, né, o que alegra, então buscar pensar, refletir de fato nisso para que isso consiga evoluir nesse ponto e melhorar nesse quesito, né? Saber como lidar com isso da melhor forma possível, né? Inclusive, eu fiz até um post ontem que eu achei, acho que foi, pra mim foi revelador quando eu entrei em contato com isso, que eu falei assim, como é que é mesmo? Não é o poker que causa, quer ver? Como é que foi mesmo que tá? O poker não cria problemas emocionais, ele revela os que já existem, né? E eu falei, nossa, né? Quando veio, né? Porque eu sempre estou pensando em produzir conteúdo, eu falei, muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, o poker vai deixar a pessoa assim, vai deixar a pessoa salva. Falando, não, muito pelo contrário, vai revelar esses lugares frágeis emocionais, mas é justamente esse trabalho que a pessoa também leva para a vida, né? Então eu vejo que o processo aqui, quando a pessoa vem, a gente faz um trabalho mental e vai entender, né? Principalmente esse lugar de ter que lidar com essas frustrações, de ter que lidar com esse desconforto, entendendo muitas vezes esses padrões mentais que vêm de algum lugar. Então, vem da história de vida, vem da infância, vem de algum lugar. E quando eles identificam isso e trabalham isso, isso se reflete na vida como um todo, né? Então, eu acho que acho que quem entende do mundo do poker sabe que é bem essa desmistificação, assim, com esse post eu quis dizer, né? Que não é o poker que cria problemas, o poker ele vai evidenciar e para quem se mantém ali, vai ajudar a fortalecer e se transformar. Porque se o player não se fortalecer, não se transformar dentro desse lugar, ele não vai dar conta, né? Sim. Com certeza, se tu não for competitivo ali, não te adaptar para ser vencedor ali, né, para bater de frente ali naquela disputa ali, então tu vai acabar sucumbindo ali, né? Então todo mundo, a maioria das pessoas que estão ali estão sempre buscando melhorar, evoluir em alguns pontos, né? E fazer algo diferente para surtir resultados. Uhum. E é legal o meio do poker, assim, né? Porque traz pessoas de todos os lados e é legal, assim, que muitas vezes traz pessoas dos esportes que já foram muito competitivas e as pessoas geralmente desempenham bem ali, porque é um meio competitivo que elas já têm esse espírito, então elas estão ali obstinadas a ganhar, né? Tentando dar o melhor de si, isso é legal. E várias vezes traz pessoas que têm um cargo muito importante dentro de uma empresa, dentro de uma, enfim, de alguma hierarquia ali, e isso é legal, esse ponto de ser uma pessoa que já está acostumada com essa tomada de decisões, né, de saber como gerir as ações ali, isso é um mundo legal, assim, que tu vê vários pontos diferentes, né, então traz bastante coisa, assim, é um network muito grande dentro do poker. Ah, que bacana. E como é pra você, assim, quando você tá lá? Você sempre tá na postura, assim, do tipo... Porque a gente sabe que tem perdas e ganhos. Mas quando você tá no torneio, você sempre tá, tipo, vou ganhar... Você tá focado no... A gente sabe que tem alguns princípios do flow, a questão de focar na performance. Mas, assim, você, né? Porque esse cada um é um.
Quando você tá ali, quando você tá focado, você tá assim, focado em ganhar, você tá focado em fazer o melhor? Geralmente pra você, o que funciona melhor, assim? O que tem funcionado? Tipo, eu sou um cara que sou mais, tipo, centrado e concentrado ali no jogo, diferente de outras pessoas que, sei lá, conversam mais, né? Tipo, eu tento manter mais focado ali, não que eu sou um pouco mais introvertido, talvez, nesse ponto, e não que eu não converse quando necessário, quando alguém interage comigo, mas, de modo geral, eu tento me manter concentrado ali, às vezes, também para não perder detalhes, ações, situações, né? Que é um jogo de informações, então, às vezes, qualquer coisa que tu capta ali, seja numa expressão corporal, seja numa fala, seja numa jogada, eu acho que são coisas importantes que tu consegue agregar no teu desempenho ali do jogo como um todo, né? Então, eu sou alguém que de fato me mantenho mais quieto no jogo, principalmente onde eu não conheço as pessoas não me conhecem, para não dar informações até do nível técnico que eu tenho, que se a pessoa conversar sobre algo, talvez ela já entenda, ele entende sobre isso, não, ele não entende sobre isso, né? Hum, Tem muitas pessoas que estão ali, principalmente os iniciantes, começam a conversar sobre muitas coisas, às vezes até nos próprios termos técnicos, tu já percebe, pô, essa pessoa é iniciante, porque ela pensa assim, ou pensa desse jeito, então as pessoas mais experientes, que dominam mais, vão tomar ações baseadas nisso, né? Então, eu acho que é algo que influencia muito. Eu sempre digo pra galera que começa a jogar, ao menos experiente, que me pergunta, cara, joga quieto, não dá muita informação, não conversa muito na mesa, porque certamente quem é mais experiente vai captar isso, vai usar isso para talvez te pressionar mais, né, para saber agir em cima dessas informações que tu está dando, né? uhum, sim. Tudo é informação, né? Tudo é dado ali para tomar uma decisão, para avaliar ali, né? Sim, Como. cada detalhe ali é importante. Aham. Como o próprio ponto que eu citei antes, eu sei que o cara que está ali tomando uma cerveja, por exemplo, jogando por lazer, eu sei que ele é um cara que talvez vai estar mais encorajado, de repente, a me blefar, por exemplo, né? Então eu posso usar isso como um ponto de referência numa tomada de decisão, né? Sim, sim. Show, show, Jefferson. Vamos ver mais aqui. Tem aqui uma pergunta que. Tem assim talvez não tenha mas assim, né? Tem um torneio que seja assim o mais emocionante da sua trajetória? Falar assim, nossa, esse daqui foi aquele que, enfim, né? Ou nem sempre é a premiação, eu sei, dependendo, geralmente é o que aconteceu alguma coisa, mas tem algum torneio assim que você fala, esse torneio aqui foi importante na minha carreira ou emocionante, uma história? Com certeza, sim, tem alguns torneios que marcam mais, não necessariamente pela premiação, mas pelo que eles significaram, né? O Uhum, primeiro, quando eu ganhei o torneio principal, um main event do Campeonato Gaúcho de Pôquer, isso foi, querendo ou não, foi um marco decisivo ali que possibilitou uma virada de chave muito grande, né? Então, aquilo ali eu uhum, acho que foi algo, mesmo não sendo um valor tão expressivo financeiramente, na época fazia diferença, mas, né, depois na realidade do poker, então, talvez não fosse o mais importante na questão financeira, mas o significado dele foi muito importante, isso, né, dá uma visibilidade, alavanca coisas mais e a partir dali, eu acho que foi uma virada de chave de fato para, digamos assim, que está 100% decidido de, eu quero viver isso, eu vou fazer isso, vou jogar poker só e vai ser. E aí com isso, né, a partir daí me possibilitaram participar e vivenciar outros eventos mais e vieram resultados expressivos e minha maior premiação e tudo mais, e foram coisas que vieram após isso e parece que ali foi a virada de chave mesmo para que as coisas caminhassem nesse sentido, né? E hoje também, depois de 3 anos aqui em Brasília, com certeza é ser o campeão estadual, digamos assim, né? O campeão do Distrito uhum. Federal é algo que é muito importante, muito significativo e que dá digamos que mais uma alavancada bastante importante assim na carreira de poker. Sim. Quando que foi? Que ano que foi a premiação que você falou que foi bem importante do Campeonato Gaúcho? Se eu não me engano, foi em 2016 o ano que eu Ah, ganhei entendi. esse evento principal. Eu jogava Uhum. uns torneios
no estado, principalmente, às vezes no Uruguai, e tinha alguns resultados assim mais regionais, mais para o sul do Rio Grande do Sul, né, e tal. E esse, como era um evento tipo estadual, assim, principal que eu ganhei, foi algo expressivo e ali possibilitou estar como referência naquele ambiente também, às vezes, né, ter a visibilidade ali e a partir dali escalar algumas coisas mais. Que Ai, que aí bacana. que aí nesses próximos anos ali consegui participar de muitos eventos a nível nacional, né? Tipo, no Uruguai também. E vieram alguns resultados mais expressivos e aí consolidaram de fato assim, o que eu tinha como objetivo, que era a carreira de jogador de pôquer, né? Então, a partir desses momentos assim que foram fundamentais para essa virada de chave, claro que vivi altos e baixos dessa rotina, que é normal, mas de fato ali consolidaram para seguir nisso até hoje. Uhum, sim, sim, show. Há 10 anos, né? 10 anos. E como que era, assim, há 10 anos atrás? Já existia KSOP, BSOP, todos os torneios que existem hoje existiam já naquela época ou ainda não? Existiam sim, só que eram uma proporção muito, muito diferente, né? Eu lembro, assim, por exemplo, de etapas do KSOP, por exemplo, que é um evento nacional, de ter 1 milhão, 2 milhões de reais garantidos na etapa, imagina. Hoje fazem etapas com 50 milhões de reais garantidos, então, tipo, Nossa. é uma, Uhum, uma, uma diferença muito grande, assim, em proporção, né? Eu acho uhum, que a pandemia também foi algo que trouxe muita gente pro poker, né? Por ser uma profissão ali, um trabalho que se manteve ativo mesmo com toda essa diversidade, né? Então, uhum. uma galera migrou para isso, ou se inseriu nesse meio e após a pandemia ali, tipo, acho que o poker teve esse boom, assim, que cresceu muito e isso aumentou muito a proporção. Uhum, sim, até mesmo quando, é só assim, eu não sei muito dessa parte, então eu tô perguntando, quando você fala campeão do estado de Brasília, é um torneio que teve dentro do próprio estado e aí teve várias etapas, por exemplo, e aí você foi campeão, é isso? Isso, aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, por exemplo, são 6 etapas durante o ano. Em cada etapa dura Hum, aí 7, 10, 15 dias, né? São vários torneios ao longo desses dias, às vezes 2 torneios por dia. hum, E todos esses torneios somam pontos, e aí no final do ano, né, quem fez mais pontos durante todas essas etapas é o campeão do ranking, né? E ah, assim, sim, e assim entendi. acontece em cada estado, né? Basicamente é a mesma forma em todos os estados. Nossa, então todos os estados, Os a estados maioria dos estados. tem um ranking estadual, assim, que, né, Uhum, que tem essa disputa, tem a premiação ali, as bonificações e a consolidação dos atletas em si, né? Tipo, geralmente esses atletas também, como campeões estaduais, ganham vaga no Campeonato Brasileiro por equipes, que tem todo ano em São Paulo, né? Que aí cada estado manda a sua equipe para fazer essa disputa desse campeonato e tudo mais. Eu acabei já indo por 2 anos aqui representando o Distrito Federal, que ah, que bacana. precisava estar com residência aqui, né? Estabelecido aqui, com endereço fixo. Uhum, E nesses 2 anos eu disputei ranking e estive, digamos que no topo do ranking. Não tinha sido campeão, tinha sido vice em um ano e quarto colocado no outro. Mas eu era a pessoa que me qualificava para isso, porque às vezes eram 2 vagas e às vezes as pessoas que ficaram em primeiro eram de outro estado ou não moravam aqui. Então eu acabei indo nesses últimos 2 anos e agora irei pelo terceiro ano, né, como atual campeão daqui do Distrito Federal. E é um uhum. campeonato que é bastante diferente, assim, porque apesar do poker envolver muita parte financeira, né, ter grandes premiações e tudo mais, esse campeonato brasileiro por equipes, ele não tem nada de prêmio financeiro, né? Nossa, E, curioso, às vezes estão curioso. entre os melhores do Brasil e do mundo, né? Que vários jogadores brasileiros são referência mundial no poker, estão ali Uhum. representando o seu estado e tudo mais e jogando apenas pela disputa, né? Pelo campeonato em si, que não tem premiação nenhuma, né? É bem, Sim, bem diferente, assim. que interessante. E quem organiza esse campeonato? É a própria federação, a CBTH, né? A Confederação Brasileira de Ah, Tecnologia, sim. que tem parceria com o BSOP, então ela sempre é
uma prévia ali do BSOP, 2 dias antes de começar a etapa do BSOP, do Winter Millions, né? Que é no meio Ah, de São sei. Paulo. E aí, 2 dias antes de começar a etapa, rola esse campeonato brasileiro por equipes. Eles são 2 dias de disputa. Não, não são todos os estados ainda que enviam suas seleções, né? Tem alguns estados que ainda são muito precários nesse meio do poker, não tem uma federação, não tem uma equipe de fato. Mas já são mais de 20 estados, então já tem mais de 20 seleções lá participando sempre. E aí tem uma disputa ali no primeiro dia, onde apenas 12 passam para o segundo dia. E, enfim, Uhum. a parte final ali dessa disputa já é no mesmo dia de abertura do BSOP, então já está tudo lá bem visualizado assim para todo mundo, né, para toda a comunidade do poker, então é algo bem legal, assim, bem significativo. Ai, que bacana. E esse ano você vai de novo? Esse ano eu vou de novo, vai ser, se não me engano, é em junho, sempre na etapa do BSOP Winter Millions. E aí eu, como campeão do ranking, o primeiro colocado e o segundo aqui desse ano, desse último ano, né, 2025, ganhavam vaga automaticamente para a seleção do próximo ano. Então, Uhum. esse ano eu vou novamente defender aqui no Distrito Federal. Ai, que bacana, que bacana. Que mais? Que mais? Bom, aqui a gente já está então encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Jefferson, coloca aqui para a gente aqui no aqui. Bom, então como que você enxerga? Deixa eu ver aqui o que mais. Ver se tem mais alguma coisa. É, Então, perguntando do seu momento, né, de carreira e também da questão do futuro, né? Como você enxerga seu futuro no poker e quais são os próximos objetivos na carreira? É, eu pretendo, obviamente, eu gostaria, inclusive, até de esse ano tentar executar algumas coisas disso, de poder viajar mais, jogar alguns eventos fora do país, principalmente. Eu gostaria de Uhum, jogar algo na Europa, que eu, tipo, por exemplo, nunca fui, e às vezes mesclar, tipo, esse evento é uma possibilidade, às vezes, né, seja com um pacote, com satelitado, ou com um investidor, coisas do tipo, que podem viabilizar isso de uma forma mais fácil, né? Sendo mais barato também e poder conciliar isso, né? Às vezes a viagem, conhecer o lugar com o trabalho ali e tudo mais. Então, tem alguns pontos nesse sentido que eu gostaria talvez de viajar para jogar alguns eventos fora do país. Espero que eu consiga esse ano, vou tentar fazer por onde para isso. uhum, E eu tenho focado um pouco mais em jogar online, então eu quero também dar um foco mais, uma atenção mais nisso, porque jogar online de fato mais rentável, né? Por conseguir desempenhar um volume maior ali, né? Enfim, mais disponibilidade de torneios e tudo mais, e o investimento às vezes ser menor, né? Não ter o custo extra que se tem de transporte, hospedagem, alimentação, né? Tu tá jogando no conforto da tua casa também, então eu quero poder usar mais essa, digamos que essa ferramenta online, tanto para jogar quanto para estudar e dar uma ênfase nisso também. E aí, claro, para não ficar algo tão monótono, tão cansativo, estressante mentalmente, né? Em alguns uhum, momentos, assim, não sei, uma vez a cada 2, 3 meses, ir jogar algum evento ao vivo, talvez fora, né? Algum evento grande, para poder também desopilar um pouco disso, né? Tipo, porque de fato o poker live é mais divertido porque tu interage ali com as pessoas, tu conversa, tu distrai e tudo mais, então ele é mais divertido um pouco, assim, é menos uhum. estressante mentalmente. O online é muito massivo ali, né? Muita tomada de decisão, muito torneio, muito volume, então é desgastante demais, né? Ficar algo muito monótono que de fato cansa mesmo. Uhum, sim. Eu imagino quem gosta do live e tem assim essa vida. Hoje você tem algum dia que você joga online ou hoje você tá total no live? Não, eu jogo bastante online até, perto do que foi a minha rotina sempre, né? Porque eu comecei no poker live e me mantive durante muito tempo no poker live, então depois com o tempo que eu comecei a jogar online, mas nunca assim de fato joguei
um grande volume ou somente online, né? Eu sempre me mantive jogando poker ao vivo. Hoje Uhum. que eu mesclo um pouco mais e acabo, às vezes, ficando meses, às vezes até semana toda, assim, no online. E, eventualmente, quando tinha etapas valendo pontos do ranking e tal, aí que eu focava mais no poker live, né? Aí, atualmente, eu jogo, às vezes, um, dois torneios melhores da semana, assim, no poker ao vivo. E os outros dias me mantenho jogando online, né? Que é, de fato, mais rentável. Uhum, sim. Eu imagino que essa transição, né? Quem está acostumado tá ali, tá com as pessoas, né? Vamos dizer, quem gosta também de estar ali, né, com as pessoas e fazer essa transição, passar pro online total, vamos dizer assim, né? Deve dar um baque, assim, no sentido, nossa senhora, né? Ficar em casa, na frente do computador, é uma outra rotina, vamos dizer assim, né? Com certeza, é uma mudança assim, bem drástica, né? Inclusive, online às vezes é muito entediante, né? Então, tem muitas pessoas que jogam por lazer e não jogam poker online, né? Porque online não proporciona nenhum benefício nesse sentido que a pessoa busca ali, né? E aí Uhum. essas pessoas ficam voltadas a jogar o poker ao vivo, que gera mais adrenalina, mais emoção, que elas conversam, que se distraem, né? Então, ali é a diversão, de fato, para essas pessoas. Uhum, sim, 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 é. Aí nesse caso, né, aí precisa ajustar a rotina ali, aí no caso a psicóloga ia falar assim, 3 dias de grind, quer dizer, aí cada um vai ajustar conforme, mas bom, alguns dias de grind, depois descanso, sai, tem que ter academia, aí tem que ter todos os pilares para não surtar mesmo. Eu falo, gente, porque é humanamente impossível. Então tem gente que fala, não, eu grindo a semana inteira, 5 dias sem folga. Eu falei, olha, será que a qualidade da sua performance tá boa? Porque aquela, né, principalmente se joga, sei lá, de 6 telas a 10 telas, 12 telas, tem gente que joga 10 telas, tem gente que joga. Então, organizar essa rotina sustentável, né, para que o player consiga ter boa performance ali, mas também tem um momento de descanso, um momento de lazer, para que isso não fique, que como é a longo prazo, eu falo sempre para os clientes assim, imagina só, se você continuar grindando loucamente, 6 dias da semana, daqui a alguns meses você não vai dar conta. Você vai fechar tudo e vai falar, chega, não aguento mais poker. Só que às vezes não é nem o poker, é porque você sobrecarregou demais, ficou muito estressante. Então, por isso que é importante, né, ter essa rotina que contemple essas coisas, né? Então, eu sei que eu vou ficar estressada, então eu vou lá jogar um live, sei lá, 3 dias é o meu limite, vai ter um dia de descanso, vai ter um dia de não sei o quê. Então, entender aí o que é importante para cada um dos outros pilares, né, para sustentar a performance, porque tem a vida pessoal, a saúde, várias outras coisas que são bem importantes também, que não podem ser negligenciadas, né, porque senão acaba tendo que parar no meio do caminho, ou então desenvolve algum tipo de doença mesmo, né, porque fica estresse, aí depois tem que tomar remédio para ansiedade, e aí várias coisas que a gente sabe que tem aí hoje em dia, muita gente que não consegue focar, acaba tomando um remédio para ansiedade e tal. Eu falo, gente, não é bem por aí, né? Dá para organizar tudo para conseguir ser sustentável e o que é bem importante, né? Mas que bom que você, tipo, você já sabe do seu, vamos dizer assim, né? Do tipo, eu gosto do live, eu tô lá com as pessoas, então eu preciso fazer essa transição, mas tenho que entender aí a minha rotina, o meu limite, né? Show. Com certeza. Cada um tem a sua particularidade ali, e às vezes eu, por estar bastante tempo nisso, eu sei, digamos que bastante do que se precisa, mas não que necessariamente eu consiga executar sempre, né? Com certeza. Às vezes, hoje, se estender o dia, digamos que jogando, vai atrapalhar meu sono, porque eu fui até tarde. Talvez amanhã eu tenha que jogar um evento live ali que não tem horário, que tem horário específico para começar, eu não vou conseguir ir na academia. Hoje está chovendo, eu não vou ter um horário para pegar uma piscina, umas horas de sol. Então, tudo são coisas que às vezes não dá para manter uma disciplina assim 100%, mas se Uhum. tentar, né, ao máximo otimizar quando possível para que as coisas caminhem num sentido favorável ali para o desempenho, né? Sim. E que seja prazerosa a jornada também, né? Porque às vezes fica muito desgastante. Eu vejo, por exemplo, né, às vezes as pessoas que chegam aqui e estão desgastadas, ou às vezes estão indo dar um swing, e às vezes, né, e aí acaba ficando muito desgastante. Então, tentar alinhar ajuda a ficar menos Com certeza. E desgastante, tem vamos muitas dizer. pessoas, às vezes, que não conhecem muito ainda, ou que estão ali para se divertir, ou são menos experientes, elas acabam, às vezes, se estressando com o poker em si, tipo, por coisas que acontecem no poker que são da natureza do jogo, e
não adianta tu te estressar com isso porque tu perdeu o Ais lá para outra mão. São coisas que fazem parte do jogo. Então tu tem que entender isso e saber que se tu tomou a melhor decisão ali, apesar do resultado não ser esperado, tu fez a tua parte, que é o que tu controla, e o resto tu não tem controle, tu só tem que tornar a repetir, fazer o melhor, né? Tomar as melhores decisões, que com o tempo a matemática vai sobressair ali, né? A amostragem vai te dar o resultado esperado das tuas decisões favoráveis, né? Então, tem que entender o Uhum. processo e viver ele da melhor forma, não te estressar, não ficar com raiva, não ser algo que atrapalhe o teu cotidiano, né? Por coisas que tu não controla. Você pode ser por Uhum. onde nas coisas que tu de fato controle, né? Então, é isso. Show, show. É esse, acho que é o desafio aí da maior parte do pessoal, né? Conseguir tá em paz com o que não controla, principalmente quando tem, né, uma bad beat ou alguma coisa, ou que daí aquilo fica ruminando, né? Às vezes a pessoa fica ruminando vários dias aquela situação que aconteceu. Sim. E aí entra a parte, né, do ajuste mental, né? De falar, não, calma, e fazer esse ajuste aí, para não deixar a energia toda se esvair, né, por causa disso. E Sim. ficar Não chateado deixar com. isso afetar, né? No teu sono, no teu humor, na tua próxima decisão, numa próxima jogada, que muita gente acaba cometendo esse erro, né? Tanto que assim eu vejo, né, quando o pessoal vem para fazer o processo aqui comigo, muitas, assim, a frase que eu mais escuto é: nossa, eu tô mais tranquila agora, consigo sair com a minha namorada depois, consigo estar com a minha esposa, consigo ir lá com as minhas filhas, porque antes eu saía muito mal e aí precisava ficar algumas horas até voltar. E aí, né, com o processo aqui de conseguir entender, né, esses gatilhos e tal, e fazer o processo de regulação, a pessoa consegue voltar mais rápido. Então eu sempre falo assim para eles: a questão não é não sentir, porque não tem como, vai sentir, a questão é o quão rápido vai voltar. Né? Então, Exato. sentiu? Beleza, aí tem estratégia para voltar para a rota. Voltar, né? Porque não tem como, às vezes, vai sentir, mas não ficar ali, né? Ruminando e deixar que isso acabe atrapalhando a vida no geral, como um todo. Com certeza. Show, Jefferson. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi ótimo. Parabéns, né, pela sua trajetória, pelas suas conquistas. E é isso. Muito obrigada por você ter, né, trazido aqui um pouquinho da sua história, compartilhada aí como você tem vivido toda a sua trajetória aí no poker. Imagina, eu que agradeço e muito legal, né, esse bate-papo e relembrar coisas também e poder compartilhar de fato, né, porque com certeza vai ter pessoas que vão usar, mesmo que seja um pouco aqui, um pouco ali, para si próprio, para melhorar, para evoluir como experiência. E é sempre legal poder estar compartilhando, quem sabe ajudando pessoas nessa trajetória aí que não é nada fácil. Sim, com certeza. O pessoal pode te ouvir e aprender aí com as coisas que você compartilhou e como você vem vencendo os seus desafios. E, né, o que o pessoal falou aqui, você hoje é uma referência, né? Tá ali, tá buscando, tá estudando e tem aí as vitórias e tá podendo ajudar também o pessoal, né? Conforme o pessoal falou aqui. E show, é isso. Legal demais. Então, pessoal, obrigada também pela participação de todos aqui, a Anabel, Maurício, eu sei que a Jéssica estava aqui, a Ferreira, Pablo, Edna, vários. Pessoal, muito obrigada a todos pela presença. E, e é isso. Então, aqui, não sei quem é, talvez seja Vitor, Boni. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Teremos um próximo Vida de Jogador daqui a algumas semanas, eu divulgo depois. E é isso. Então, Jefferson também, sucesso aí na sua jornada, na sua carreira. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.